E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele povo que apareceu nos minutos finais do último episódio da primeira temporada da Roda do Tempo. Primeiro mencionados no sexto episódio, né, pela Maigan da Já Azul, falando que tem navios desaparecendo na costa oeste. Os Seachan. A pronúncia correta deles, na verdade, é algo parecido com Shoshen, mas eu não consigo me acostumar com a pronúncia correta do nome deles. Então eu acabo pronunciando o nome deles como Seachan mesmo, como se eu estivesse lendo a palavra em português. Mas quem são eles então? De onde eles vieram? Quem são aquelas mulheres que canalizaram para criar tsunami naquela menininha? Esse será o assunto do vídeo de hoje então. Para poder falar deles, a gente precisa falar de Arthur Azad Gavião, de Lutair Paendrag, então eu vou separar a história deles em antes da conquista e depois da conquista. Antes da conquista, então. Seachan é o nome que a gente usa tanto para o povo quanto para o continente de onde aquelas pessoas vieram. E a situação desse continente depois da ruptura do mundo é mais ou menos a mesma que estava acontecendo no restante do mundo. Uma terra dividida, conturbada, com muita instabilidade. Só que a principal diferença do continente do Seachan para o continente principal onde a história acontece é que as Aes Sedais do continente principal se unificaram numa mesma instituição da Torre Branca, enquanto que no continente dos Seachans elas continuaram divididas em várias facções competindo e guerreando para governar entre si. Então, enquanto as Aes Sedais do continente principal se reuniram numa mesma organização da Torre Branca, e criaram os 3 juramentos para fazer com que as pessoas voltassem a confiar nelas, no continente de Seachan a situação é completamente diferente. As Aes Sedais que existiam em Seachan não têm os 3 juramentos, então elas usavam o poder para guerrear e massacravam exércitos humanos das nações inimigas a elas. Mas mesmo com toda essa instabilidade entre as nações que surgiam e com guerra entre as Aes Sedais, o povo de Seachan conseguiu eliminar todas as criaturas da sombra que existiam no continente deles. Todos os Trollocs, Myrddraes, quase todos os Drakkar foram exterminados no período depois da ruptura. Mas as criaturas da sombra não foram eliminadas só por Aes Sedais e pessoas normais. Elas também foram eliminadas por outras criaturas. As Aes Sedais do continente de Seachan utilizaram as pedras portais que existiam por lá para trazer para o mundo delas criaturas vindas de mundos espelhos e mundos paralelos. E aí, depois de usar esses animais que elas trouxeram de outros mundos para eliminar a criatura da sombra, as Aes Sedais começaram a usar esses animais na guerra entre si também e entre as diferentes nações daquele continente. Alguns desses animais são, por exemplo, o Torm, o Corm, o Lopar, Grom, Raken e To-Raken. O Torm, por exemplo, é um animal que já apareceu a representação deles na série. Não sei se vocês perceberam ou não, mas quando o navio do Seachan está de lado, parece que o animal da figura de proa é um tigre. Mas quando a gente vê o navio dos Seachans de frente, dá para ver que ele tem um terceiro olho no meio da testa. E esse, então, é o Torm. É um dos animais que é utilizados pelos Seachans na hora de guerrear e que foi trazido para esse mundo pelas Aes Sedais do continente de Seachan utilizando pedras portais, vindos de mundos espelhos e mundos paralelos. Os To-Raken e Raken são lagartos voadores utilizados para transportes de tropas e para vigiar a movimentação dos exércitos inimigos, por exemplo. E a situação de Seachan continuou essa pelos próximos centenas de anos. Várias nações surgindo e desaparecendo em guerras constantes entre si, uma traindo a outra e governadas por Aes Sedais. E foi essa a situação que o Lutair Paendrag se deparou quando ele desembarcou no continente de Seachan. Tanto que quando ele começou a campanha para conquistar o continente, os inimigos dele acabaram sendo apelidados de Exército da Noite, por conta das Aes Sedais que estão usando o poder para fazer guerra e por conta dos animais exóticos que elas utilizavam também na hora de guerrear. Vamos dar uma pausa então na história dos Seachans
para falar dos Paendrag, Lutair e Arthur Asa de Gavião. Arthur Asa de Gavião foi uma pessoa que moldou a história tanto do continente principal quanto do continente de Seachan. Ele foi um dos maiores Taverns que já existiu em toda a história, e se você não sabe o que é o Taveren, eu tenho um vídeo só sobre isso. E ele foi responsável pela derrota de um dos mais famosos falsos dragões, o Gwyer Amallassan. E aí depois que ele derrotou esse falso dragão, ele começou o processo de expansão da nação dele e ele conseguiu conquistar todas as nações do continente. E ele chegou também a enviar forças para conquistar outras terras, tanto o continente do Seachan sobre o filho dele, o Lutair Paendrag, quanto o Zail e as terras além do deserto Aiel, que são chamadas de Shara. Tem gente que diz que o Arthur Asa de Gavião conseguiria unificar o mundo inteiro sob o comando dele se não fosse por uma coisa: as Aes Sedai. Elas eram aliadas deles até que a trono de Amirlin da época, a Bowin Meraigidin da Já Vermelha, tentou manipular o Arthur Asa de Gavião, tentou controlar ele como se ele fosse um fantoche. E as consequências disso foram terríveis para as Aes Sedai. Todas elas foram expulsas do império do Arthur Asa de Gavião e ele chegou a sitiar Tar Valon por 19 anos, até a morte dele. O importante dessa história, então, é saber que o Arthur Asa de Gavião foi um cara que conquistou e unificou todas as terras do continente principal e mandou expedições para conquistar outras terras além. E aí a gente continua com a nossa história dos Seachans, então, né? Porque uma das expedições que ele enviou foi liderada pelo filho dele, Lutair Paendrag, e essa expedição cruzou o Oceano de Areth até chegar no continente de Seachan. E aí a gente continua a nossa história então. O Lutair desembarcou no continente de Seachan e encontrou a situação que eu falei. Várias nações divididas em guerra entre si, traindo umas às outras e governadas por Aes Sedai. Ele já tinha preconceito com a Aes Sedai por conta da relação que o pai dele teve com as Aes Sedai, de tentar ser controlado por elas, de ser feito de marionete por elas. Então ele já chegou nas terras de Seachan com preconceito contra as Aes Sedai. E aí ele usou as alianças inconstantes e as desconfianças que existiam entre as nações a favor dele, se aliando a algumas nações e manipulando outras para garantir que ele fosse conquistando cada vez mais territórios. E uma Aes Sedai conhecida como Deain percebeu que ele seria a primeira pessoa a conseguir unificar todo o território e decidiu se aliar a ele e levar um presente para ele, que ela chamou de Adan. O Adan foi algo que mudou completamente a história do continente de Seachan para sempre. Ele é um terangreal que consiste entre uma coleira e um bracelete conectados por uma corrente. E usando esse terangreal, o Lutair Paendrag passou a conseguir escravizar as Aes Sedai inimigas que ele capturava em batalha. Essas Aes Sedai escravizadas ficaram conhecidas como Damani e elas usavam então a coleira. E aí uma outra mulher que é conhecida como Suldan usa o bracelete e consegue controlar então a Aes Sedai, consegue forçar ela a usar o poder único e a sentir qualquer sensação física. Na série eu tô na dúvida do que eles estão fazendo com o Adan, né? Porque nos livros, como eu falei, o Adan é só uma coleira ligada num bracelete por uma corrente. Na série a gente consegue ver as Suldans, eu imagino, com um bracelete dourado e as Damani, então, eu não sei se aquela chupeta na boca delas, que é o Adan, ou se é aquela ombreira ao redor do pescoço delas, tudo aquilo é o Adan ou não, eu tô nessa dúvida também, do que eles fizeram, de como que eles vão representar e do porquê que eles tiraram a corrente, né, que é algo bem emblemático dos livros. Então, por exemplo, quando uma Aes Sedai era capturada, ela era encolerada, ela se tornava Damani, e aí usando o Adan, então, a Suldan consegue fazer ela sentir qualquer sensação física, não precisa torturar ela fisicamente com faca, essas coisas. Ela pode só imaginar a sensação e aí quando ela tá usando o bracelete, transfere para Damani que tá usando a coleira, então. Ela pode fazer com que a Damani sinta como se ela estivesse sendo queimada viva, por exemplo.
E com isso, então, com as Aes Sedais escravizadas e servindo como máquina de guerra, o poder do Lutair Paendrag cresceu ainda mais. Ele não chegou a unificar todo o continente durante a vida dele, né? São os descendentes dele que terminaram o processo de consolidação de unificar todo o continente de Seachan sob o comando deles. Depois que eles terminaram então o período de consolidação do continente de Seachan, eles começaram os preparativos para voltar para o continente de onde eles vieram. A última notícia que eles tinham tido do continente principal é de que o Arthur Asa de Gavião tinha morrido, e aí, depois que eles consolidaram a conquista deles de Seachan, eles estão voltando agora então para o continente principal para reconquistar o que é deles por direito, na mentalidade deles, é claro, né? No que eles chamam de Corene, que significa retorno na língua antiga. Eles estão retornando então para conquistar o que é deles por direito. E eles vão encolarar qualquer mulher que eles encontrem que possa canalizar. Para terminar o vídeo, então, vamos falar só um pouco mais do funcionamento da cultura deles e da estrutura deles. Eles são comandados por uma imperatriz ou por um imperador direto da Corte das Nove Luas, na capital chamada Seandar. E esse imperador ou imperatriz, ele escolhe o herdeiro dele, não precisa ser o filho nem filha mais velho, ele escolhe o herdeiro entre os principais membros do sangue, que são como se fosse a nobreza. Aqueles que possuem o sangue, que são descendentes do Lutair Paendrag e daqueles que desembarcaram junto com ele. As pessoas também podem ser elevadas ao sangue pela proeza delas, né? Então tem uma certa mobilidade entre as classes sociais de Seachan. Mas elas são bem complicadas, porque tem escravidão que é chamado de Dakolave, que significa aquele que pertence, que é propriedade de alguém. Mas um escravo da família real está numa posição social mais elevada do que um mercador comum. Um desses tipos de escravos, por exemplo, da família real, são os buscadores da verdade. Eles são os responsáveis por caçar amigos das trevas e investigar todo mundo se eles são fiéis ao trono de cristal, à imperatriz ou não. Eles podem até investigar membros do sangue e do alto sangue, membros da alta nobreza dos Seachans, podem até torturar um membro do alto sangue, mas eles não podem derramar sangue deles, isso é proibido. E eles só se reportam à imperatriz, ela é a única pessoa que eles obedecem. Com isso, dá pra ver como que a sociedade dos Seachans tem uma estrutura bem difícil de explicar, né? Porque tem escravo que pode torturar membro da nobreza. Então é bem complicado, mas é bem interessante toda a cultura deles. Então é bem confuso, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, a gente vai aprender um pouco melhor quando a série chegar. O principal a se falar dos Seachans é a Damani, Suldan e o Adan, o terangreal que conecta as duas e que permite que uma mulher que canalize seja escravizada. Então, para terminar, eu vou falar um pouco mais dele. O Adan foi completamente incorporado ao Império. Todas as mulheres, elas são testadas anualmente com o Adan para ver se elas podem canalizar ou não. Elas colocam o Adan nelas, né, encolaram elas, e aí se o Adan funcionar, elas se tornam Damami, senão elas continuam com a vida delas, até a idade adulta mais ou menos, até a idade que o poder único se manifesta. E aí também testam anualmente as Sudans, que são as mulheres que podem usar o bracelete, né? Que o bracelete também não funciona em todas as mulheres, só em algumas. Como que funciona isso então? Agora eu vou falar um spoiler sobre as sociedades dos Seachans, algo bem importante para a sociedade deles, então se você não quer saber, essa é a sua oportunidade de sair desse vídeo. Saiu? Espero que sim, porque a Suldan e as Damamis ambas são mulheres que canalizam. Só que qual que é a diferença? As Damamis são mulheres que têm a faísca, né? A Spark, que são mulheres que vão tocar a fonte independente do que elas façam. Em algum momento da vida delas, quer elas queiram ou não, elas vão acabar tocando a fonte verdadeira. Enquanto que a Suldan, as mulheres que usam o bracelete, elas são mulheres que podem aprender a canalizar se elas fizerem um esforço, sabe? Elas têm a capacidade, mas elas só vão conseguir canalizar se elas fizerem um esforço consciente para aprender a canalizar. Então, quando os Seachans descobrem isso ao longo da história dos livros principal,
é algo muito significativo, que abala a estrutura da sociedade deles, né? Porque todas as mulheres que canalizam, eles veem como elas sendo muito perigosas e que elas devem ser encolaradas, elas devem ser transformadas em damani. Então, quando eles descobrem que a Sudan, elas também podem canalizar, então isso é algo que abala a sociedade deles. Mas então era isso que eu queria falar sobre os Seachans nesse vídeo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo!